Olá, boa tarde, meu nome é Marina Duarte, eu sou historiadora, doutora em História, atualmente sou pesquisadora associada à Universidade Paris 8, onde eu desenvolvo meus trabalhos de pós-doutorado. Hoje eu tenho a satisfação de vir aqui para contribuir com o Fórum História e Filosofia no debate que faremos esse ano sobre as filosofias da história no Brasil. Eu tenho uma dupla satisfação, pois nesse breve vídeo introdutório nós vamos trabalhar o pensamento e as ideias de uma filósofa brasileira, Creusa Capalbo. Dupla satisfação, pois Creusa é uma representante feminina dentro desse universo que é majoritariamente masculino, este da tradição filosófica ocidental. Capalbo tem uma importante contribuição na recente história da filosofia brasileira, pois ela é uma das pioneiras nos estudos sobre fenomenologia. Na realidade, ela tem a sua formação de mestrado e de doutorado na Universidade de Louvain. Em 65, ela defende seu mestrado e em 73, o seu doutorado. Então, foi em Louvain, num contexto francófilo, onde ela se debruça e se especializa sobre os filósofos mais importantes da tradição fenomenológica contemporânea. Então, ela é uma especialista em Edmund Husserl, em Alfred Schurz e em Merleau-Ponty. E é sobre esse último, sobre Maurice Merleau-Ponty, que nós vamos nos debruçar mais especificamente nesse nosso vídeo. Creusa Capalbo, após terminar os seus estudos na Europa sobre fenomenologia, ela retorna ao Brasil e ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então ela é uma importante figura que introduz a fenomenologia no Brasil, não só para a filosofia, mas também para as ciências humanas como um todo, pois a fenomenologia como um método, ela também serve às artes, aos estudos sobre artes, aos estudos sobre psicologia, psicanálise, sobre ciências humanas em geral. Então, antes de nos debruçarmos no texto de Capalbo, nos estudos de Capalbo sobre Merleau-Ponty, eu gostaria de enumerar algumas das suas contribuições às ciências humanas. Então, ainda na década de 70, Capalbo escreve um livro sobre metodologia das ciências sociais, a fenomenologia de Alfred Schurz. Na década de 80, ela tem um livro sobre fenomenologia e hermenêutica, depois um livro Fenomenologia e Ciências Humanas, já nos anos 2000, a filosofia de Maurice Merleau-Ponty, historicidade e ontologia. Então, como a gente pode ver, Creusa Capalbo tem uma vasta produção bibliográfica, intelectual, mas vai nos interessar aqui especificamente o seu trabalho sobre a historicidade em Merleau-Ponty. Então, o texto que nós vamos nos apoiar é um texto que ela publicou na Revue Philosophique de Louvain em 1975. O texto em francês chama Historicité chez Merleau-Ponty, a historicidade em Merleau-Ponty, onde ela vai trabalhar o tema da historicidade no filósofo francês. Acredito que a gente possa partir de uma pergunta para que a nossa apresentação tenha uma unidade e que o entendimento do texto se torne um pouco mais conciso. A pergunta seria: como conhecer o mundo do qual nós já fazemos parte? Essa é uma questão que se abre em duas frentes, uma epistemológica, evidentemente, porque tem a ideia de como conhecer, mas também ontológica, porque ao conhecer o mundo desse que nós fazemos parte, nós conhecemos a nós mesmos. Então, Merleau-Ponty, dentro da tradição fenomenológica, ele entende que a consciência é sempre consciência de algo. Então, o ser humano não é fechado em si mesmo e nem a consciência é fechada em si mesma. Então, para que ela se conheça, para que o homem se conheça a si mesmo, é necessário uma abertura para o mundo. Então, Capalbo, e nós vamos seguir a sua linha de entendimento nesse texto, divide o seu artigo da revista belga em 3 partes. A primeira seria a historicidade do ser humano, l'historicité de l'être humain. A segunda, historicidade no trabalho da história concreta. E a terceira, historicité e ontologia, historicidade e ontologia. Então nós vamos caminhar nesses 3 passos para que a gente possa compreender melhor a ideia de historicidade no filósofo francês.
Então, a historicidade do ser humano. Para Merleau-Ponty, o sujeito é no mundo. O mundo não é um objeto da consciência, mas o que a constitui. Então, o sujeito não é fechado nele mesmo. O sujeito é necessariamente no mundo e na história. A historicidade do ser humano reconhece que ele está inserido no mundo, no tempo, no espaço, em sua vivência com os outros. Então, para todo homem, quando ele vem ao mundo, existe uma série de instituições já dadas, como, por exemplo, a língua, a cultura, a história, a religião, a economia. Todas essas são instituições que já estão sedimentadas no mundo quando o homem vem a este mundo. Então, não há como o homem se constituir fora dessas instituições. Ela é a sua condição de existência e condição de compartilhamento no mundo. Então, essas instituições podem ser entendidas também como uma certa tradição, coisas que já estão no mundo consolidadas. Mas aqui, na ideia de historicidade do ser humano, é importante entender o ser humano como uma instituição de si. O ser humano vive com as instituições, mas ele mesmo, na filosofia de Merleau-Ponty, no entendimento, na interpretação de Capalbo, é que o ser humano é uma instituição. E, sobretudo, ele é capaz de instituir-se a si mesmo. E como o ser pode instituir-se a si mesmo? Merleau dirá que o ser humano é o ser que se institui a si mesmo e no qual a liberdade e necessidade, atividade e passividade se entrecruzam na formação que o ser dá a si próprio. Essa é uma citação, que aqui a gente vê dois conceitos importantes: atividade e passividade, liberdade e necessidade. Aqui a gente pode entender como a importância da dialética para Merleau, que Capalbo também chama muita atenção, um filósofo que trabalha muito com essa tensão de duas coisas opostas, dois polos, uma dialética que tensiona elas. E aqui eu vou citar um dos maiores comentadores, talvez o maior comentador de Merleau, que é o Claude Lefort, em que ele vai escrever que a tarefa do filósofo, segundo Merleau-Ponty, é a de entregar-se à dialética do mesmo e do outro. Então aqui a gente pode compreender como essa ideia de instituir-se a si mesmo dentro dessa dialética do ser no mundo e com o mundo. Primeiro, essa ideia de passividade. Por que a passividade? Porque o ser humano, quando ele vem ao mundo, ele já recebe esses signos pré-existentes. Então isso vem como uma ideia de passividade que ele vai receber. Ao mesmo tempo, tem a ideia de atividade, pois na abertura para o mundo também existe o lado onde o ser humano pode ser ativo, onde ele pode modificar e atuar na ação nesse mundo já existente. Então, é nessa dialética que o ser humano institui-se a si mesmo, no recebimento passivo dos signos pré-existentes e na ação sobre este mundo. A história pessoal não é, então, uma história de vida voltada para si mesmo, mas uma história de vida compartilhada na comunidade e no mundo. É ilusório a gente pensar que a gente pode entender o homem fora da sua condição histórico, sócio-geográfico, fora desse ambiente do qual ele existe, que ele compartilha com o mundo e com as coisas já existentes, com as instituições já existentes. Para finalizar essa primeira parte da historicidade do ser humano, a gente tem que entender que a instituição só pode ser entendida no movimento circular, de uma expressão dialética entre o instituído e o instituinte. Então é essa circulação de um com o outro que torna possível estabelecer o equilíbrio da instituição, ou seja, do princípio de unificação e de separação, do princípio também de continuidade, de evolução e de ruptura, é sempre dentro dessa dialética com o que é instituído e com o que é instituinte. Então aqui a gente pode passar para a historicidade no trabalho da história concreta, l'historicité à l'œuvre de l'histoire concrète, que é o título no francês. Então, as formas de institucionalização na história concreta visa a manutenção de estruturas estáveis, dentre as quais Merleau destaca 3 formas de instituições. Então, primeiro, a forma de instituição política, como o Estado e os partidos políticos, a forma das instituições sociais, como família, educação, igreja, sindicato, e as formas das instituições jurídicas, culturais e econômicas. Então, a realidade histórica ela é estruturada nessas 3 ordens, que estão em relação dialética entre si e
e com a totalidade em si. Qualquer mudança qualitativa entre uma das ordens pode alterar as relações entre as partes dessa totalidade e, consequentemente, a totalidade estruturada. Então, assim, a realidade ela pode ser desfeita, ela pode ser reorganizada e formar novas estruturas, oferecendo, assim, uma nova configuração social. Então, aqui, talvez seja mais produtivo trazer um exemplo. Por exemplo, a instituição da família. Ela é uma instituição estável, sedimentada na sociedade há muito tempo, embora ela tenha uma abertura para mudança. Se antigamente só se aceitava um tipo de estrutura familiar, com a ação humanas e dos indivíduos, que não é feita sem relações de força, às vezes até um pouco violenta, ela se modifica. E modifica também as outras instituições. Por exemplo, as instituições jurídicas. Na medida que você aceita, por exemplo, casais homoafetivos, você muda a legislação, muda uma instituição que é uma instituição familiar, que é uma instituição cultural, também você muda uma instituição jurídica. Mas elas continuam instituições. É nesse sentido que as instituições têm as suas estabilidades ali, firmes e sedimentadas, mas que elas têm uma abertura para modificação e para uma reformulação da estrutura social. Então, é nessa dialética, então, entre a continuidade e um certo tipo de abertura para modificação das mesmas instituições. E sem esquecer que tudo isso, todas as modificações nas instituições da história concreta, elas são necessariamente efetuadas pela instituição do próprio ser humano. Então, assim, é uma dialética entre as próprias instituições e a instituição do ser humano. Então, para Merleau-Ponty, a história é algo que nós construímos. A história não se constitui nela mesma por intermédio de uma razão imanente. Merleau, ele reconhece a parte necessária da liberdade humana na construção da história. Então, o sentido da história, ela depende da construção humana que é feita pela ação, e essa ação, necessariamente, ela é balizada também pela liberdade humana. Então, consequentemente, nós não podemos falar de um sentido total da história, de um sentido universal que será necessariamente efetivada, porque ela é balizada, ela é feita na construção da ação humana também. Mas, por outro lado, nós podemos dizer que se na história razão e acaso estão ligadas, razão e acaso constituem a história, deve-se aprender as formas estáveis para assim identificar as regularidades que nela se manifestam e assim compará-las em momentos diferentes. Então é assim que se fala em direção na história ou de um progresso em história, que pode ser aprendido por sinais que indicam uma direção detectável em eventos históricos através dos quais, em virtude da ação coletiva dos homens, cria-se então um sentido na história. Então o sentido da história, visto dessa forma, nos leva a compreender que para Merleau não é o filósofo ou a filosofia que detém o significado da história com H maiúsculo, como pensava Hegel. Isso é muito importante, porque Merleau não se cumbe ao idealismo, que faz da história a aventura do espírito absoluto. Ele não abandona a concepção existencial da história, segundo a qual os campos do ser bruto, do ser do homem e do ser da cultura se entrecruzam. Então agora a gente pode passar para a terceira parte, que é história e ontologia. E também relembrar um pouco da nossa pergunta inicial, que é: como podemos conhecer o mundo do qual fazemos parte? E aqui, duas questões são importantes para Merleau-Ponty na visão de Capaldo. A primeira, de instauração originária, e a segunda, e mais importante, de abertura para o mundo. Então, o tema da historicidade, em Merleau, se situa na passagem de uma filosofia da experiência vivida ou de uma filosofia da consciência para a filosofia do ser selvagem, em que a noção de instauração originária é central. E é esta que ele chama de historicidade vertical. Então, o ser do homem e a história, para Merleau, entre aspas, estão em contatos com o ser precisamente como criações. Essa ideia de criação é muito importante aqui. E esse é um ponto salientado por Capaldo, pois ela acredita que Merleau-Ponty foi o primeiro a chamar atenção para esse caráter institutivo e criativo da historicidade. Então, Merleau-Ponty afirma que, através da fenomenologia da existência, a historicidade do ser humano é entendida como história poemática. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer sublinhar o papel da criação em história e indicar que ela também é comparável a uma produção poética, embora ele sublinhe que sua característica particular é de que essa história é um fazer em comum,
é um fazer sem cessar e feita sobre o signo do nós, isto é, da coexistência social. Então aqui é importante, para finalizar, que Merleau-Ponty faz da abertura do ser o requisito primordial da sua filosofia. E essa abertura é para o passado, para o futuro, para os outros, para o mundo, para a ciência, para a arte, para a filosofia, para a história e, finalmente, para a ontologia. Então, finalizando, eu queria fazer uma homenagem a essa filósofa brasileira e também agradecer ao Fórum História e Filosofia pela oportunidade de dividir a leitura desse texto com vocês.